Boa noite, pessoal do YouTube. Estamos começando mais uma live. Estamos começando aqui no YouTube, estamos começando aqui no nosso Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram. E nas lives, eu estou começando a perceber que eu tenho muito mais do que uma obrigação. Eu tenho uma missão. Eu acho que está começando a ficar muito forte isso em mim, sabe? A missão de mudar a mentalidade dos meus colegas, dos meus pares, dos meus amigos, da minha profissão, elevar essa mentalidade, elevar essa autoestima. Eu estou começando a tomar um gosto tão forte, tão grande com relação a isso, que eu não me canso de pensar e não me canso de estudar. E é como se eu pensasse que agora é uma coisa maior. É muito maior, sabe? É muito maior do que ensinar resina, é muito maior do que ensinar cimentação. Hoje, a vontade e o desejo que eu tenho é de mudar a vida dos dentistas. É fazer com que os dentistas eles se tornem pessoas satisfeitas com a profissão, realizadas, felizes, se tornem muito bem remunerados. E, para isso, eu sei que ele precisa primeiro mudar a mentalidade dele. Porque quando a gente fica pensando, mas existe a concorrência, eu vou dizer aqui uma frase para vocês, e eu gostaria que essa fosse a frase, eu já vou dizer nos primeiros 4 minutos da nossa live, essa é a frase da live de hoje. O seu maior concorrente é a sua mente. Hashtag, essa vai ser a hashtag da nossa live de hoje. O seu maior concorrente, anotem aí. Anotem, escrevam, faça como a Josefa, cole na parede, cole no consultório, cole na geladeira, cole aonde você desejar. O seu maior concorrente é a sua mente. É ela que mente para você, que diz que os pacientes não têm dinheiro para pagar, que você não pode cobrar mais, que você não pode sair do plano odontológico, que a concorrência está demais, que as faculdades estão liberando muitos e muitos profissionais e que por isso a odontologia está desgraçada. Então, isso é o que a sua mente diz. Então, sua grande concorrência, ela não está no mercado, ela não está nos outros dentistas. Não, ela está na sua mente. Seu maior concorrente é a sua mente. Exatamente, Carol. Hashtag seu maior concorrente é a sua mente, né, Carol? A gente sabe disso. Carol também está aí batendo nos dentistas para que eles sejam maiores do que eles pensam que são. Então, está na hora de resgatar essa profissão tão linda, essa profissão que um dia foi tão assim, reconhecida e que hoje parece que está em baixa. Então, o meu desejo é aumentar a autoestima da odontologia. E a gente só consegue aumentar a autoestima da odontologia aumentando a sua autoestima, aumentando a sua valorização. Quando você entende o valor do seu trabalho, a transformação que o seu trabalho ele faz na vida de alguém, na vida de uma pessoa, na vida daquela pessoa que está ali lhe procurando, aí sim, aí você muda essa chave. Aí você muda tudo, você muda o jogo. Porque você muda, inclusive, a vontade de vender. Mudança de mentalidade, Flávia, mudança de visão. Claro, quando você muda a mentalidade, você muda os óculos. Sabe aquela história que você vai no oftalmologista e ele mostra aquelas letrinhas miúdas e você não consegue enxergar? Mas você não consegue enxergar por quê? Porque elas não existem? Não, elas existem. As letrinhas miúdas estão ali na parede, mas você não está enxergando. Mas na hora em que você colocar os óculos certos, na hora em que você colocar as lentes corretas, você vai conseguir perceber e você vai conseguir ler e ver a mensagem. Então, essa é a mudança. Na hora em que você muda a sua mentalidade, você muda a sua visão. E aí você consegue enxergar coisas onde você jamais viu. Isso é tão trivial, né? Ontem eu estava caminhando, eu estou caminhando todos os dias no mesmo local. Olha que engraçado, né? Eu fiquei pensando sobre isso hoje. Ontem eu caminho todos os dias no mesmo local. E ontem, na minha caminhada, eu olhei e disse assim, nossa, e esse muro existia, essa casa existia.
Eu estou passando há mais de 20 dias pelo mesmo local e eu não tinha conseguido ver aquela casa. Sim, porque a casa não foi construída em 20 dias, né? Uma casa pintada, com muro, com jardim, com tudo, ela não foi construída em 20 dias. E eu pensei, isso é o que acontece na nossa vida. A gente, às vezes, está trilhando o mesmo caminho, mas a gente está cego, cego para as oportunidades, cego para as possibilidades, cego para as pessoas, cego para as informações, cego e surdo. Cego e surdo. Porque se você estiver aqui me escutando, porque eu estou desde o começo dessa pandemia, desde o começo, desde janeiro, que eu estou batendo nessa tecla, que eu estou batendo na sua mudança de mentalidade, e você não tiver, não conseguiu ainda entender, eu vou lhe dizer, acho que você precisa ir no otorrino, porque você precisa, em alguma coisa, você precisa ir num médico, tá? Porque você não está ouvindo. E é isso que a gente precisa pensar. Eu ontem fiquei pensando, nossa, eu passo por aqui todos os dias, e não vi essa casa. E é assim que muitas vezes você está. Então, hoje, o mote, né, o título, o assunto da nossa live é aquilo que a grande maioria dos dentistas, eles dizem. Ah, Dulce, mas os pacientes não podem pagar. E eu cá me pergunto, quem disse a você, cara pálida? Essa informação veio de quem? De onde? É da sua cabeça ou foi ele que disse? E é muito engraçado que agora de tarde eu encontrei na hora do almoço um amigo de faculdade, um amigo que se formou comigo, foi professor na universidade comigo, teve consultório, fizemos mestrado juntos, uma amizade de mais de 40 anos. E nós fomos tomar um café agora no final da tarde. E eu disse para ele, eu falei, olha, a gente tem que tomar o café cedo, porque às 20 horas eu tenho a live. E ele perguntou assim, qual é o assunto da live de hoje? Aí eu disse assim, os pacientes não podem pagar. Na mesma hora ele falou, como assim? Os pacientes não podem pagar? Claro que os pacientes podem pagar. Eu falei, exatamente, amigo. É isso que eu estou dizendo aos meus dentistas todo o tempo. Os pacientes podem pagar sim. Se os pacientes dizem para você que não podem pagar, é porque você ainda não conseguiu mostrar a eles o valor do seu trabalho. Você não conseguiu dizer para eles a transformação que você causa na vida deles. Eu digo para vocês que vendas, ela é o quê? Ela é comunicação. Ela é conexão. Isso é venda. Não existe outro conceito para venda. Esse é o conceito de venda. Então, quando você não consegue que o seu paciente fique com você, o problema não é ele, o problema é você. Foi você que não conseguiu mostrar para ele os benefícios e a transformação que o seu trabalho vai ocasionar na vida dele. E eu tenho várias histórias, histórias bem-sucedidas e histórias mal-sucedidas. E eu posso contar aqui duas para você. Eu tive uma paciente, eu acho que essa foi a mais que eu mais me recordo. Essa paciente, ela chegou para fazer 20 laminados cerâmicos. Não, 20 não, 12 desculpem, 12 laminados cerâmicos. E era uma paciente que tinha feito os implantes na ABO, e na ABO ela não conseguiu fazer esses laminados cerâmicos. E ela veio fazer lá na clínica, veio fazer comigo. E vocês sabem, né, todo mundo aqui sabe, que um laminado cerâmico, ele não é uma coisa barata, ele é uma coisa, ele tem um valor elevado. E o meu valor sempre foi alto. E eu me lembro que o planejamento dela deu um valor bastante alto. Mas ela disse para mim, ela disse, doutora, eu estou decidida a fazer. Eu vou fazer, porque esse é o sonho da minha vida. Mas eu sou professora. Eu sou professora de escola pública. A princípio, você diria o seguinte, ela não vai fazer não, porque ela é professora de escola pública, ela não tem salário, ela não tem, como é que ela vai bancar isso? Como é que ela vai pagar isso? Mas aquela pessoa, não foi nem eu que convenci,
Não fui eu. Essa daí já veio comprada, ela já veio convencida. Mas isso daí mostra que a questão não está na condição financeira do outro, mas no desejo que ele tem. E é sua obrigação despertar esse desejo. Porque esse desejo ele só é desperto quando você mostra para ele, faz com que fique muito claro os benefícios que ele vai ter a partir daquele serviço que você vai entregar para ele. E os benefícios são vários. E é por isso que lá no nosso programa, né, no Dentro do Consultório Fora do Quadrado, quando a gente faz uma aula sobre como se comunicar com o paciente, eu explico que a sua comunicação, ela não pode ser uma comunicação rígida, uma comunicação estática, porque a sua comunicação é como se ela fosse um organismo vivo. Ela vai acontecer de acordo com cada paciente específico. Porque aquilo que me toca, não toca João. Aquilo que toca João, não toca Maria. Então, o que João, a transformação que João veio buscar, ela é diferente da transformação que Maria veio buscar. Muitas vezes, para um paciente que veio buscar clareamento, para uma paciente jovem, para uma menina de 15, 20 anos, o que vai mover ela a fazer aquele clareamento é um motivo completamente diferente do motivo que uma senhora de 60, ou de 65, ou de 70 anos veio buscar. Então, quando eu falo que vender é comunicação, a comunicação não é só você falar. A comunicação é linha de mão dupla. A comunicação é ouvir. É você estar de ouvido atento para a informação que o seu paciente está lhe dando. Então, quando você diz que o paciente não pode pagar, você já vem com isso, é muita presunção sua, porque você está tomando para você um pensamento que nem sempre é o dele. Ele é quem vai dizer se ele pode pagar ou não. Eu tenho histórias de colegas que dizem assim para mim: ah, professora, mas quando aquela senhora chegou na minha frente, que eu olhei para ela, eu disse: ah, mas ela não pode pagar. E como eu já achei que ela não podia pagar, eu já diminuí, eu já dei um desconto, eu já dei um valor bem mais baixo do que aquilo que eu acho que deve ser. Olha que loucura. Você está julgando aquela pessoa que está na sua frente se ela pode pagar ou não. Não é muita presunção, não, da sua parte? Por que você não deixa que aquela pessoa lhe diga se pode pagar ou não? Ah, mas ela disse que não pode pagar. Se ela disse que não pode pagar, foi porque você ainda não conseguiu gerar nela um desejo. No e-mail de hoje, nós mandamos um e-mail hoje, eu falei sobre isso. Ontem eu fui caminhar e eu fiquei observando a minha caminhada. Eu estou há vários meses, né, numa cidade chamada Porto de Pedras, uma cidade bem pequena, uma cidade relativamente pobre, onde as pessoas elas não têm um poder aquisitivo alto, onde as pessoas vivem da pesca, ou então vivem do turismo, as pessoas lá trabalham nas pousadas. E eu fiquei observando. Todo mundo que passava por mim tinha um smartphone. E enquanto eu estava caminhando na cidade, eu vi as pessoas, né, algumas pessoas assim, juntas, conversando, cada um no seu smartphone, como é, e eu olhava o tipo do smartphone, eu olhava o estilo do smartphone. A própria moça que trabalha lá em casa, que perdeu o smartphone e pediu para que a gente comprasse outro e fosse descontando no salário, ela não quis qualquer smartphone, não. Ela tem um smartphone bacana, vermelho, que teve um valor elevado. Por quê? Porque para ela e para aquelas pessoas, esse material, esse objeto, ele tem valor. E aí você diz para mim que uma pessoa que paga R$ 1.200 no smartphone não pode pagar R$ 100 numa restauração, não pode pagar R$ 200. Claro que pode, mas não está pagando ainda porque você não gerou o desejo, você não mostrou o valor. A responsabilidade é sua sim, cara pálida. A responsabilidade é sua, eu estou aqui para bater em você. Eu estou aqui para fazer você ver que odontologia é uma profissão rentável. Mas você precisa dar seus pulos para que isso aconteça. Hoje a odontologia é rentável, não você sentado na cadeira com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não.
Você tem que desenvolver novas habilidades, estudar coisas diferentes. Hoje, eu conversando com esse meu amigo, ele falou, como assim? Odontologia é rentável. Ele, há milhões de anos atrás, quando a gente se formou, olha, há 38 anos atrás, há 38 anos atrás, ele cobrava consulta. Há 38 anos atrás, a pessoa só subia para ser atendido por ele quando antes pagava a consulta. Ele é periodontista e ele cobrava por consulta. Ele não cobrava por trabalho, ele não cobrava por... Não. Cada vez que você ia lá, você deixava o valor. E eu me lembro que nessa época a gente morava, nós éramos vizinhos, né? E ele chegava, achava lindo, porque ele chegava com um bolso cheio de dinheiro. Ele nunca teve problema nenhum. Nunca. E mais importante, ele me contou hoje um caso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele me falou que teve um belo dia que uma pessoa chegou para ser atendido por ele e lá deu escândalo na recepção, dizendo que não ia pagar a consulta, que é um absurdo. Como é que um dentista cobra consulta? O dentista não é médico para cobrar consulta. Quem cobra consulta é médico. Ele está se achando, deu um maior escândalo. A secretária ligou para ele e ele falou assim, ok, mande a pessoa subir. E a pessoa subiu. E ele deu um show de atendimento. Que eu brinco com vocês, né? Está na hora de vocês darem um show de atendimento. A primeira consulta dele foi um show. Ao terminar, a pessoa ficou tão envergonhada que pagou com um sorriso nos lábios e ainda pediu desculpas. Porque ele mostrou o valor daquela sua hora. O problema é, as pessoas não acham caro nem barato. A questão de ser caro ou barato, ela é relativa. Eu, quando digo que algo é caro, esse algo é caro em relação a quê? Então, quando o paciente chega para você e diz, doutor, isso é muito caro, você faz cara de paisagem. Olha para ela e diz assim, como assim? Mas caro em relação a quê? Quando você diz assim, caro em relação a quê, a pessoa já se desmonta. A pessoa já fica sem ação, porque ela não sabe com o que ela vai comparar. Da mesma maneira que eu contei para vocês nesse minuto, né? Então, essa paciente, que voltando, né? Eu vou lá e venho cá, vou lá e venho cá. Essa paciente, uma professora de escola, funcionária do município, ela fez os 12 laminados cerâmicos. E a única coisa que ela disse foi, doutora, como é que nós podemos negociar para que isso se torne possível? Aí é um outro aspecto, é a negociação. Negociação é uma coisa, é dividir, é perguntar, como é que a senhora quer? Vamos pensar aqui, olha, eu tenho essas possibilidades, isso é negociar. Ela não pediu desconto, nem eu dei desconto. Ela não pediu abatimento, nem eu dei abatimento. O preço foi o preço. O valor foi o valor. Só que nós fizemos, claro, uma flexibilização para que ela fizesse aquele trabalho. Ao passo que eu nunca me esqueço disso. Eu tive uma pessoa, ela não virou minha paciente, porque eu não consegui. Aí a responsabilidade foi dela? Não. A responsabilidade foi minha. Eu não consegui mostrar a ela o valor, ou ela não dava esse valor. Ela chegou no meu consultório, tudo nela era uma grife. A calça era diesel, a bolsa era Louis Vuitton, a blusa era não sei o quê. Eu acho que se eu juntasse ali por baixo, aquela mulher estava vestida com uns 20 mil reais. E eu me lembro até hoje que o orçamento dela, o trabalho dela, era 5 mil reais. E ela disse que era muito caro. Ela disse que era muito caro. Eu não sei se eu não tive uma conexão com ela, eu não fiz nem questão, sabe? Eu achei ela tão complicada que eu disse, deixa ela achar caro, não vou nem convencer a ela de que não é. Mas essa pessoa que estava ali vestida com todos os tipos de grife, tinha uma boca e um sorriso de você chorar. De você chorar. Então, olha só, como o problema não está do lado de cá. O problema não está do lado de cá, né? Os valores eram os mesmos. Uma mulher que chega no seu consultório, cheia de grife,
e não consegue enxergar o valor. E uma outra que não tem nada de grife, não tem essa condição, e ela faz o trabalho. Quem é que vai mostrar o valor desse trabalho? É ela? Não, é você. Agora, a pergunta que eu quero deixar aqui é o seguinte: o quanto você acredita nisso? O quanto você acredita nisso que eu estou dizendo? Porque enquanto você não acreditar, né, não adianta você estar aqui escutando, 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 se você não acreditar. Se você não colocar para dentro essa verdade. Porque aí a gente volta para o começo da nossa live. Hashtag, seu maior concorrente é a sua mente. Hashtag, seu maior concorrente é a sua mente. É ela que não lhe dá condições de prosperar. É ela que não lhe dá condições de ver o valor que você tem, o valor do seu trabalho e, consequentemente, você merecer receber aquilo que é justo. Então, é a partir de mudanças internas que as mudanças externas, elas acontecem. Então, quando você acredita, são crenças, né? É a questão das crenças. Quando você acredita que os pacientes, eles não podem pagar, aí o que que acontece? Você já começa a se atropelar. Você começa dando desconto, você começa dando prazo, você tem pena do paciente, ele nem abre a boca, você já está se justificando. Mas isso é uma crença sua. Como nós temos crenças, né? Hoje eu também estava escutando, eu vi na viagem, eu vi escutando outros podcasts. E aí o cara estava falando que ele trabalha com um projeto para professores, professores de escolas. E os professores, eles compram os cursos que são, né, que tem um valor, não tem um ticket baixo, né, tem um ticket um pouco maior, mas os professores compram. E ele dizendo, ele falando assim, olha, isso era uma crença da minha cabeça. Quando eu comecei a fazer esse curso para os professores, eu pensava assim, quem vai comprar esse curso? Porque os professores, eles não têm uma boa remuneração. Mas, a partir do momento em que ele foi, né, botando esses cursos, vendendo esses cursos, e as pessoas foram comprando, ele foi vendo que isso era uma crença dele, e não dos professores. Então, nós, dentistas, temos N crenças. E uma das crenças é exatamente essa, de achar que as pessoas não podem pagar aquilo que é o nosso valor. E aí, por achar isso, a gente já começa dando desconto, dando prazo, tendo pena. E não é isso. Uma outra coisa que eu gosto muito de dizer, adoro essa frase. E eu escutei, e isso entrou, bateu em mim, eu nunca mais esqueci. Se o paciente realmente não pode pagar, isso não é um problema meu, isso é um problema dele. Então, quando você tira de cima de você essa responsabilidade de resolver o problema dele, você já fez de tudo e o paciente realmente não pode, paciência. Bola para frente, vamos para frente e encerrou. Essa história de ficar, não, mas eu vou dar um jeitinho, eu vou dar um desconto, isso é um tiro no pé. Porque você começa a se acostumar a agir assim. Não façam isso. Vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Vocês têm que valorizar as horas de estudos que vocês têm, as especializações que vocês fizeram, os cursos de atualização, o tempo que você deixa de estar na sua casa com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, não pode estar sendo trocado por baixa remuneração. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Você tem que trocar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, por algo também valioso. O seu trabalho ele tem que ser reconhecido como algo valioso. Eu não tenho uma fábrica de sapatos que eu ligo a máquina e saem vários pares de sapato. Não. Eu tenho um trabalho que eu coloco todo o meu conhecimento ali.
em que só eu, naquele momento que estou trabalhando, posso fazer. Eu não ganho por produção. Ah, vamos ligar aí a máquina, vamos fazer aí 150 mil dentes. Não. Quando eu estou com o paciente, eu estou dedicada àquele paciente. Eu estou trocando com aquele paciente 1 hora da minha vida, 1 hora e meia, 2, 3, 4. E eu estou trocando essa minha hora da minha vida por nada. Me veio agora uma coisa à cabeça. Eu quero deixar não, porque a live não terminou ainda, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que fica dizendo assim, não, mas não é a hora ainda de eu tomar determinadas atitudes, mais para frente eu vou mudar. Muitas vezes a gente fica dizendo isso. E eu fico pensando, mais para frente, quando? Quanto tempo você ainda precisa estar vivendo nesse modo operacional para poder mudar a sua cabeça? Se você soubesse, eu quero que você reflita sobre isso hoje, eu quero que você vá dormir pensando sobre isso hoje. Se você soubesse que você só tem mais um ano de vida, qual seria a decisão que você tomaria hoje para ter esse último ano de vida muito mais prazeroso? Não era decisão, não estou dizendo que, eu vou decidir deixar de trabalhar que eu vou agora. Não. Você vai continuar trabalhando até o último dia da sua vida. Que buchas você deixaria para trás hoje, se você soubesse que você só tem esse tempo? Que serviço você deixaria? Que pacientes você demitiria? Que valores você cobraria? Vamos botar urgência nisso aí. Quais seriam as suas mudanças? Porque a gente vive como se não houvesse amanhã, sabe? A gente vive, depois eu resolvo, depois eu faço. Não! Como eu falei hoje, né, no nosso canal do Telegram, tá na hora de vocês soltarem, pararem de ficar agarradinhos naquelas pedras lá no fundo do rio. Tá na hora de vocês largarem e verem a luz do sol, boiarem e se bronzearem. Está na hora de a gente levantar essa odontologia, está na hora de você se reerguer, está na hora de você se valorizar. Essa é a causa. Essa é a minha causa agora. Eu já pensei muito, eu já disse assim, eu acho que vou largar esses dentistas de lado. Porque esses dentistas parecem que não querem de nada, só se lamuriando, só no mimimi, só na vitimização. Mas aí eu digo, não, mas eu gosto tanto deles. A minha vida foi dentro da odontologia. Eu não posso deixar para trás. Eu posso deixar para trás os pacientes porque não fazem mais sentido para mim. Eu posso deixar para trás o mocho, não faz mais sentido para mim, mas a odontologia não. Eu devo à odontologia e eu quero ressarcir a isso que eu devo. E como? Elevando a autoestima dessa profissão. Elevando, e essa profissão ela só pode ter elevado a sua autoestima quando elevar a sua autoestima, porque é você que faz odontologia. Então é você que tem que se valorizar. É você que tem que pensar que o seu trabalho é ímpar, que o seu trabalho é maravilhoso e que se o paciente não consegue ver esse valor em você, porque você não está mostrando isso a ele. Talvez você se sinta inseguro, talvez você não consiga. Eu sempre brinco, você iria para você? Se você precisasse hoje fazer um implante, você iria para você? Você iria fazer uma restauração com você? Você daria sua boca para fazer uma prótese, um implante, uma endodontia? Reflita. Pense sobre isso. Se você responder que não, você tem que fazer as coisas para então você ir melhorando. Então, você precisa refletir. Por que é que eu me sinto insegura? Por que é que eu não consigo tomar essas decisões? Por que é que eu não consigo me sentir bem na hora que eu estou ali na frente do meu paciente, apresentando para ele um plano de tratamento? Mostrando para ele que eu posso fazer muito por ele. Eu, quando tinha um paciente que eu sabia, porque eu conseguia ver o resultado que eu ia entregar, o trabalho maravilhoso que eu ia entregar para aquele paciente, eu fazia tudo para que esse paciente fechasse o plano de tratamento comigo, porque eu não queria que ele fosse para outra pessoa.
Eu não queria que ele fosse, a partir daquilo que ele estava chegando ali para mim, daquelas dores que ele estava trazendo para mim, eu não queria que ele fosse para outros colegas, porque eu sabia que muitas vezes outros colegas iriam destruir, iriam desgastar aqueles dentes que precisariam apenas de poucos retoques e que o resultado seria fantástico. Eu fazia tudo para aquele paciente ficar. Não é só pela questão financeira. Naquele momento, não. Mas é porque eu sabia o que eu poderia entregar. Mas isso foi uma construção. Foi um caminho que foi construído ao longo do tempo. A partir, inicialmente, do meu conhecimento técnico e depois de outros conhecimentos, de elevar a minha autoestima, de me sentir segura, de confiar no meu trabalho, de saber resolver problemas. Coisas que a maturidade foi trazendo, a experiência foi trazendo. Então, quando você está diante de alguém que veio lhe procurar, anotem aí, anotem. Hoje é só tarefa para você pensar. Eu quero que vocês anotem essas 3 perguntas. Na verdade, são 3 perguntas que eu quero que você anote pensando pelo lado do paciente. Primeiro pelo lado do paciente, depois a gente vai perguntar pensando pelo seu lado. Primeiro pelo lado do paciente. Pergunta de número 1. O seu paciente, ele acredita no seu serviço da mesma maneira que você acredita? Pronto, eu acabei de responder isso. Quando eu olhava para um paciente, que eu via a transformação que eu poderia causar nele, dentro da minha verdade, né? Que era uma transformação de forma conservadora, sem grandes destruições, e que ele teria um resultado fantástico. Eu fazia de tudo para mostrar isso ao paciente. Mas o paciente não tem a obrigação de saber. Ele não sabe qual é a transformação que você é capaz de levar para a vida dele. É você que tem que dizer. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer, poxa, será que esse paciente, ele acredita? Porque os pacientes, eles chegam para você pela primeira vez, a não ser que ele tenha sido muito bem recomendado, eles chegam amedrontados, eles chegam receosos, eles chegam pensando, será que essa doutora é boa mesmo? Será que ela vai fazer aquilo que eu espero que ela faça? Como será que vai ser o meu resultado? Então, a primeira pergunta, os pacientes, eles acreditam no seu serviço, no seu trabalho, da mesma maneira que você acredita. Agora, olha só, para que ele acredite, você primeiro tem que acreditar. O paciente, ele cheira, né? E não é que ele cheire, é que o nosso instinto, ele sabe, ele capta, ele não sabe dizer o que é, mas ele sai de lá e ele diz assim, rapaz, a doutora é ótima, ela é simpática, mas ela não me gerou segurança. Você já passou por isso? Quem já passou aqui? Que vai para um profissional e sai sem sentir segurança. E vai em outro, às vezes paga um valor maior no outro, mas se diz assim, mas com esse eu me senti segura. Com esse eu vou fechar, olha, fiquei tranquila com esse, mas com o outro não. E alguém lhe pergunta, por que você não ficou seguro com o outro? Rapaz, eu não sei explicar, mas ele não me passou segurança. Então, primeira coisa, você tem que acreditar no seu trabalho. A partir da sua confiança, essa confiança ela vai respingar, porque você respira com confiança. Seu paciente vai sentir isso. Uma outra coisa, que também tem a ver com isso que eu falei, né? Como eu fazia questão que o paciente ficasse. O seu paciente, ele conhece a concorrência, ele conhece os outros profissionais da forma que você conhece. Você sabe. Você sabe na sua cidade quem é bom. E você sabe na sua cidade quem anda fazendo besteira. A gente sabe de tudo, né? Eu sei, porque eu sei o perfil do meu paciente, que se ele não fechar comigo ali, se ele não fizer comigo, ele vai procurar um outro colega que eu sei que está fazendo coisas terríveis, que eu sei que está desgastando os dentes das pessoas sem necessidade, para colocar aquelas facetas horríveis
com sobrecontorno, com excesso, muitas vezes uma colada na outra. Eu sei. Por que eu fazia tanta vontade que o paciente ficasse comigo? Porque eu sabia o tratamento que eu ia entregar, mas ele sabia? Não. Ele não sabe. Ele é leigo. Ele vai sair ali e ele vai perguntar quem é outra pessoa que faz esse mesmo serviço que a Dulce faz? Ah, fulano faz, fulano faz, fulano faz. E ele vai. E às vezes vai e vai ficar lá, porque aquela pessoa tem o poder do convencimento. Aquela pessoa vai fazer aquilo que você não fez. E sabe o que acontece? Você é responsável. Você é responsável por aquele péssimo trabalho que aquela pessoa que esteve antes na sua frente não fez com você. Então, quando você olhar e disser, meu Deus, que coisa horrível, você é responsável pelas coisas horríveis que estão acontecendo por aí. Porque enquanto você está escondido aí na sua cafua, se escondendo dentro do seu quadrado, sem querer estudar outras coisas, desenvolver outras habilidades, outras competências que vão fazer com que os seus pacientes fechem com você, existem esse bando de profissionais que estão fazendo coisas ridículas, horríveis, verdadeiras barbáries, mas que têm o poder do convencimento, que estão nas mídias sociais, que envolvem. E de quem é a responsabilidade? Sua. Porque o seu paciente não sabe que aquilo não é bom. E aí depois você fica reclamando, dizendo, ah, tá vendo porque fulano tá aí nas mídias sociais e tá fazendo, tá fechando e tá ganhando muito dinheiro. Não reclame. Saia do banco da vítima, tire essa fantasia, que essa fantasia não merece. Você não merece essa fantasia, porque enquanto você estiver na vitimização, você não vai fazer nada. A vítima não anda, a vítima não evolui. Então, pare com isso. Pare com isso. Então, primeira coisa, seu paciente acredita no seu serviço da mesma maneira que você acredita. O seu paciente, ele conhece a concorrência, como você conhece. E a terceira, o seu paciente conhece a real necessidade do tratamento dele. Quem é que tem que dizer ao paciente quais são as consequências dele não fazer? Quem é que tem que abrir os olhos dele? Quem é que tem que mostrar a ele as consequências de ele não fazer aquilo? Dele não fazer aquela endodontia, dele não fazer aquela coroa, dele não fazer aquele implante? Quem? É você. É você que tem que mostrar a ele. Porque ele não conhece, ele não sabe. Ele acha na cabecinha dele, como muita gente diz, ah, que besteira, eu tenho 32 dentes, se eu tirar esse daqui não vai fazer falta nenhuma. Quem é que tem que dizer a ele que vai fazer falta? Quem é que tem que dizer a ele mostrar as consequências da perda de um elemento dental? O que é que isso pode acarretar? Lá para frente, daqui a 5, daqui a 10, daqui a um ano, as coisas que podem ter. Quem é o responsável para dizer que ele precisa ali fazer um procedimento indireto? Porque se ele fizer direto, ele pode ter isso, isso e aquilo. Quem é? É ele? Não é você. É você que tem que dizer tudo isso. Então, você é responsável para mostrar àquela pessoa a real necessidade que ele tem de fazer o seu tratamento. Mas, às vezes, você não faz isso porque você não tem conhecimento técnico. Você não se segura, você não se sustenta. Então, vai estudar, amiguinho. Se você não se sustenta, vai estudar. Se você não sabe, vai estudar. Essa é a primeira coisa, primeira lição. Não vai aprender, eu vou aprender a vender depois. Não, você vai estudar, vai entregar bem, depois você vai buscar outras habilidades. Eu estou aqui com você lhe dizendo que não é apenas habilidade técnica que vai fazer com que você seja um dentista com alta rentabilidade, vivendo feliz, contente, satisfeito e reconhecido. Não. Primeiro entregue bem, faça bem, tenha conhecimento, se sinta seguro. Aí, agregado a isso, novas habilidades, novas competências, saindo do quadrado. Esse é o nosso objetivo. Então, essas são as 3 perguntas, você pensando do lado do paciente. Agora, vamos pensar do seu lado. 3 perguntas para você pensar do seu lado. Aí essa dói, né? Você acredita no seu serviço? Ponto de número 1. Você acredita? Porque se você não acredita, você não vai conseguir fazer com que o outro
Acredite. Ele sente, ele cheira, ele tem um feeling. Então, esse é o primeiro ponto. E eu sinceramente, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acredito que a grande maioria dos colegas não consegue fechar os planos de tratamento, porque, no fundo, essas pessoas não se sustentam. Essas pessoas não se garantem. Elas não acreditam que são capazes de entregar aquilo que o outro veio buscar. Um outro ponto. Você conhece os seus concorrentes? Conhece, né? A gente conhece. Então, quando eu conheço os meus concorrentes, quando eu sei quem são aquelas pessoas, né, que fazem o mesmo que eu faço, que estão em contato com aqueles mesmos pacientes que vieram para mim, eu sei que se aquele paciente sair e procurar o Dr. XYZ, ele vai ter um resultado fantástico, porque são profissionais fantásticos. Mas eu sei também que se ele procurar os profissionais A, B e C, ele vai ser mal. Vai ser mal porque eu conheço também aquelas outras criaturas. Então, você também precisa conhecer os seus concorrentes. Porque quando você conhece os seus concorrentes, você sabe se você deve fazer mais para que o paciente fique com você. E você, aí, né, é a questão do conhecimento. Você, de fato, sabe as reais necessidades do seu paciente ter aquele serviço. Você tem esse conhecimento, essa dimensão de entender que ele precisa mesmo, porque tudo passa primeiro pelo nosso conhecimento, pela nossa convicção. Eu não consigo convencer o outro, eu não consigo fazer com que o outro fique comigo se eu mesma não estou convencida disso. De forma nenhuma. Então, essa história de vocês dizerem que os pacientes não ficam, que a odontologia não está boa, que os pacientes não têm dinheiro, não é verdade. Isso é uma crença. Isso é uma crença que está limitando, porque as crenças, elas podem ser crenças boas ou podem ser crenças limitantes. Eu posso acreditar que todo mundo tem dinheiro e que todo mundo vai chegar no meu consultório e que todo mundo vai fechar os planejamentos. Isso é uma crença positiva, é uma crença que está me levando para frente. Mas eu posso acreditar que os pacientes não têm dinheiro e que, por isso, eu não posso cobrar justo, eu tenho que cobrar barato, eu tenho que dar desconto, eu tenho que dividir, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Então, aí é uma crença que limita. Então, essa história de você dizer que os pacientes não estão fechando com você, porque eles não têm dinheiro, porque aí começa a justificativa, né? Ele não tem dinheiro, a minha cidade é todo mundo pobrezinho, a minha cidade ninguém faz. Faz! Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que não é nem o pedreiro, ele é o ajudante de pedreiro. Estava lá de aparelho ortodôntico e eu comecei a conversar com ele. E ele vem a Maceió para fazer o tratamento dele, ortodontia. Ele diz, eu pago passagem, eu pago alimentação, mas eu vou todo mês. Aí eu falei, é. Ele me falou o valor que ele paga, que não é um valor muito barato, mas ele está fazendo ortodontia. E aí? Então, olhe aquilo que você está acreditando. Lembrando que, quando o paciente disser que está caro, você tem que fazer a seguinte pergunta, anote. Como assim? Não, deixa eu ver se eu entendi. Eu não estou entendendo direito. Sabe cara de paisagem? Caro com relação a quê? Porque, assim, ser caro ou ser barato, você tem que ter algo para comparar. Assim, você acha que está caro com relação a quê? Porque isso é uma maneira de você começar a quebrar as objeções daquele paciente. Então, o paciente, ele vai começar a dizer coisas que você tem que planejar. Você tem que... Sabe, você quando vai estudar qualquer coisa, uma restauração, você não tem um protocolo, não tem um passo a passo, você não decora,
você não aprende, pois você também tem que aprender essas coisas. Você tem que estudar, você tem que planejar a sua apresentação. Tudo é treino. No primeiro dia você vai ficar nervoso ou nervosa, como você ficou para fazer as restaurações. Mas você vai fazendo, vai repetindo, vai treinando, vai repetindo o seu show. E aí, daqui a pouco, isso entra no piloto automático e você vai estar fazendo aquilo com as mãos nas costas. Então, o paciente, coisas como essa frase de você dizer, como assim? Eu não entendi direito, mas está caro com relação a quê? Uma outra frase, o paciente está ali, ficou calado, começou a perguntar ou começou a questionar, você dizer sim, mas diante do que eu lhe apresentei, começamos quando? Já quer que eu marque para qual dia para a gente começar? É uma maneira de você, às vezes o paciente, ele está sem querer tomar a decisão. E você toma a decisão por ele. Vamos começar quando? Quer que eu marque quando? Às vezes ele precisava só desse empurrãozinho para dizer, então, quando é que a senhora tem mesmo vaga aí? Olha, eu sabendo de tudo isso, eu caio quando a pessoa diz, às vezes eu estou naquela dúvida, faço ou não faço, aí a pessoa diz, eu marco quando? Aí eu, marco para a semana? Marco, quando é que tem? Marco tal dia? São pequenas coisas que vocês precisam começar a aprender. E isso vai fazendo parte do seu protocolo, vai fazendo parte do seu dia a dia, vai fazendo parte da sua comunicação, vai fazendo parte de suas novas habilidades e novas competências. Um outro ponto que eu sempre brinco, eu me lembro aqui da Josefa, né? A Josefa que está aqui, que é uma dentista mega inspirada. Então, tem vários dentistas aqui mega inspirados. Dentistas mega inspirados são os dentistas que estão no nosso programa dentro do consultório Fora do Quadrado, tá? Nós já fizemos 4 turmas esse ano dentro do consultório Fora do Quadrado. Esse ano nós não vamos mais abrir, abrimos recentemente a última turma, tem acho que 15 dias. Estamos botando aí, ó, pessoal já começando a ter resultado. Tá? A próxima turma, quem viu, viu, quem não viu, só no próximo ano. Mas a gente está aí botando para quebrar. E Josefa sempre diz que ela aprendeu no nosso programa que quando você apresenta o planejamento, você fica calado. Quem primeiro fala é quem perde. Paciente que pergunta muito é paciente que vai fechar. Porque se ele não ficar interessado, ele não pergunta. Eu nem sabia disso, eu dizia o seguinte, eu queria comprar uma coisa. Aí eu entrava na loja, olhava, e eu sempre fui muito indecisa para comprar as coisas. Quanto mais caro, mais indecisa eu fico. E aí eu dizia, eu vou dar uma volta, vou pensar. Sim, porque venda, ele é emocional. Se você vai na emoção, você fecha no mesmo minuto. Quando você sai, dá uma volta, roda, você cai na razão e aí você pensa. E aí eu voltava de novo na loja. E eu sempre dizia assim para a vendedora, eu falava assim, já é um bom sinal. Eu já voltei aqui pela segunda vez. Quando a gente fica perguntando, voltando, é porque a gente possivelmente vai fechar. E aí eu sempre digo, apresente o seu planejamento e fique calado. Nada de ficar discutindo, nada de ficar justificando. Espere o paciente falar. É ele que vai dizer, doutora, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode dividir isso? Tem alguma possibilidade de dar um desconto? Sempre eles pedem isso. Deixa ele falar. Quando ele falar, aí é que vocês vão falar. Quem primeiro fala é quem perde. Então, apresente e cale-se. E espere o que ele vai dizer. Quando ele começar a dizer, eu vou conversar com meu marido, vou conversar com minha mulher, vou pensar mais um pouco, eu vou ver o que é que fulano acha, é porque você não convenceu. Infelizmente, você ainda não conseguiu convencer aquela pessoa. Mas não tem problema, isso é treino. O importante é que você treine e o primeiro treinamento que você tem que fazer é com relação a você mesmo.
é com relação à sua valorização, é com relação à sua autoestima e é com relação às suas crenças. Que crenças você tem aí dentro que você não está conseguindo fechar os seus planejamentos? Que você não está conseguindo fazer com que os pacientes consigam ver valor no seu trabalho. Então, primeiro, você começa por esse trabalho interno. E a partir desse trabalho interno, com as suas mudanças internas, essas mudanças vão vir à tona a partir da sua fala, da sua comunicação, da sua postura, da sua segurança, porque vai vindo. Nós vamos soltando aquelas pedras que estavam lá no fundo, a gente vai começando a boiar e vai começando a ver o mundo de possibilidades que está aí na nossa frente e que nós não víamos ainda, porque estávamos olhando para o lugar errado ou estávamos cegos, com os óculos equivocados, ainda usando os óculos da escassez, os óculos da vitimização, os óculos do mimimi. E está na hora da gente guardar esses óculos e passar a usar a ampliar essa visão. Quem aqui gostou dessa live de hoje, coloca aqui, que eu quero ver aqui. Quem gostou, coloca aí uns... Olha aí, Josefa, aprendi com você, né, Josefa? Deixa eu ver aqui. Gisela está perguntando, Dulce, você acha que é mais válido o próprio dentista passar os valores, negociar? Não, Gisela, você é o dentista que tem que fazer isso. Se você não consegue de forma nenhuma, você vai ter que ter uma pessoa trabalhada, uma pessoa treinada para isso. Não é para deixar isso para qualquer pessoa que não saiba fazer esse tipo de negociação. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Ok, se você não quer fazer isso de jeito nenhum, você contrate alguém que faça isso para você. Mas não é para deixar para qualquer pessoa. Nada de mandar planejamento por e-mail. Não. Você só manda por e-mail se você não quiser fechar. Tá? Mas se você tiver, Gisela, uma pessoa que consiga fazer esse trabalho de forma correta, não tem problema nenhum, ok? Deixa eu ver aqui, Marli. Olha, a Josefa dizendo que é tiro e queda. Olha aí, Marli dizendo, secretária, não, eu mesma passo planejamento e valores, até porque você precisa, muitas vezes, mostrar coisas técnicas, né? Dizer para ele, claro, que com o vocabulário que o paciente entenda, não adianta nada você começar a botar aquele monte de palavras técnicas que o paciente não vai entender. Não é por aí que você convence, porque venda não é razão, venda é emoção. É por isso que a gente diz que o paciente ele tem que sentir essa transformação, ele tem que ver essa transformação. Quer ver uma outra coisa que vocês precisam entender? Que tipo de paciente é o seu? Se o paciente é auditivo, ele é visual, ele é sensitivo, ele é sinestésico. Porque quando você, a partir dessa percepção, depois a gente vai fazer uma live sobre isso, é a partir dessa percepção que você estimula nele o sentimento que vai. Quando o paciente é visual, você faz um mock-up, o paciente fica louco, sabe? Quando o paciente ele é sinestésico, ele tem que passar a língua, sentir como é que ele vai ficar, tá? O paciente então, você vai falando com o seu paciente de acordo com aquilo que ele é, para que você faça com que ele se sinta já naquela transformação. Então, são muitas coisas que a gente tem que estudar além da técnica. Olha aí, Zenite. Eu, enquanto paciente, quero negociar com o profissional. Todos, né, Zenite? Enquanto a gente é paciente, a gente quer sempre negociar em qualquer lugar. Tá? Então, olha aí, tem que entender, com certeza, Carlos, que tem que entender de gatilhos mentais, que é uma das coisas, que é uma das armas, né, da persuasão, porque a gente tem que persuadir. Vou fazer também outro dia, a gente vai fazer também uma live sobre gatilhos mentais. Deixa eu ver aqui, que maravilha. Bem, pessoal, hoje é quinta, tá? Hoje é a nossa última live da semana, nós agora só estamos fazendo lives dias de terças e quintas às 20 horas. E a cada 15 dias eu vou fazer uma aula
fechada, com assuntos específicos para quem está abrindo os nossos e-mails. Ontem nós tivemos uma aula fazendo a relação entre tempo e dinheiro, a organização de tempo e a organização de dinheiro. Quem abriu os nossos e-mails, quem vem abrindo os nossos e-mails, vai estar sabendo o que a gente está fazendo. Mas, se você não quer abrir os nossos e-mails, paciência, vai começar a perder aí as nossas aulas na quarta-feira. São aulas fechadas, só para os colegas comprometidos, não para os curiosos. Os curiosos que ficam aqui entrando e saindo, eles não me interessam. Ontem a gente estava lá com bastante gente comprometida em saber como resolver, como melhorar essa relação entre tempo e dinheiro. Olha aí, a Cláudia assistiu. E aí, Cláudia, foi boa? Gostou? Então, a partir de agora, a gente vai fazer a cada 15 dias essas aulas dia de quarta-feira, fora as nossas lives. Então, abram os nossos e-mails, porque nós estamos enviando e-mails, comunicando as coisas por e-mails e vocês estão perdendo. Fechado? Então, um beijo bem grande aí para vocês e eu aguardo. Olha aí, Cláudia disse que adorou. Que bom, Cláudia, que você gostou. Marli, ó, super aula. Marli estava lá, Cláudia estava lá. Os dentistas mega inspirados são assim. Eles vão a tudo. Naira também estava lá, Vicky, Naira estava lá. Os dentistas mega inspirados, ó, estão fazendo tudo, estão partindo aí na frente. Quem quer, faz, né? Quem não quer, arranja desculpas. Um beijo grande para vocês e até a próxima terça-feira.